Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos, hobbies, concursos, mais uma vez aqui vibrando hoje para fazer mais uma leitura estratégica esquematizada. Isso mesmo, hoje é sobre a resolução do COTRAN 809 de 2020. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, são exatamente 0 horas e 39 minutos do dia 10/1 de 2021, hobbies, concurso aqui de madrugada, vibrando aqui, arrumando tempo, onde não tem tempo, é de madrugada para a nossa resolução do COTRAN 809 de 2020, estratégica para o seu concurso. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para alcançar as vidas que estão precisando, que não tem condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Sem mais delongas, meu guerreiro e minha guerreira, vamos aqui à nossa resolução do COTRAN 809. Mas se inscreve, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas, força e honra. Então, meu guerreiro e minha guerreira, hoje vamos fazer mais uma leitura estratégica esquematizada. Hoje é a resolução COTRAN 809 de 2020, é o decoreba das resoluções, os pontos mais principais, decoreba do seu TB, muitas questões, e vai garantir você gabaritar legislação de trânsito no concurso da PRF, no qual eu vou fazer, acredito que você também vai fazer, ou outros concursos nos quais peça essa resolução COTRAN 809. Diz o seguinte, essa resolução, meu guerreiro, ela dispõe sobre o que, Robson Concursos? Sobre os requisitos para emissão do certificado de quê? De registro de veículo CRV, do certificado de licenciamento anual CLA e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital. Estratégico demais essa resolução, meu guerreiro. Com certeza vai ter questões no concurso da PRF referente a essa resolução que é de 2020, que dispõe sobre os requisitos para emissão do certificado de registro de veículo CRV, do certificado de licenciamento anual CLA e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital. O início aqui diz que o Conselho Nacional de Trânsito COTRAN, vamos pular essa parte porque não nos interessa. Isso mesmo, e vamos aqui direto, olha aí, ao nosso artigo 1º, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: esta resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do certificado de registro de veículo, que é o CRV, do certificado de licenciamento anual, que é o CLA, e do comprovante de transferência de propriedade CTP em meio digital, meu guerreiro e minha guerreira. Então, é estratégico aqui essa resolução. Capítulo 1º diz o seguinte, capítulo 1º, do certificado, vai tratar do certificado de registro e licenciamento de veículo em que? Em meio digital, que é o CRLVE. O artigo 2º diz o seguinte, fica instituído o certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital CRLVE, expedido na forma estabelecida por quem? Não é pelo COTRAN não, viu? É pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Se o Sebrasp dizer que é o COTRAN em metro, não. Órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterá vinculados, olha, vinculados em um único documento, o certificado, olha aí, o certificado de registro de veículo CRV e o certificado de licenciamento anual, conforme disposto nos artigos 121 e 131 do CTB, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, você tem que dar uma lida nos artigos 121 e 131 do CTB, é claro, porque é estratégico, você vai fazer isso. Então, você já sabe, conterá vinculados em um único documento o certificado de registro de veículo, CRV, e o certificado de licenciamento anual, CLE,
conforme CLA, conforme disposto nos artigos 121 e 131 do CTB Força e Honra. Vamos ver agora o nosso artigo 3º, porque o segundo você já sabe que é estratégico. Vamos ver agora o 3º, diz o seguinte: o CRLVE será expedido obrigatoriamente. Aqui, meu guerreiro, não é uma faculdade, não. Aqui é obrigatoriamente. Inciso 1º, olha aí. Inciso 1º, do registro do veículo. 2, do licenciamento anual do veículo. 3, na transferência de propriedade. 4, na mudança de município de domicílio ou de município de residência do proprietário. Isso mesmo. O 5, na alteração de qualquer característica do veículo. 6, na mudança de categoria. 7, olha aí o 7, meu guerreiro e minha guerreira. O 7 diz o seguinte: no caso de segunda via, olha aí, no caso de segunda via, dos documentos emitidos com base na resolução COTRAN número 16 de 98, com alteração dada pela resolução do COTRAN 775 de 2019, ou seja, se essa resolução, meu guerreiro e minha guerreira, 809, está fazendo referência à resolução COTRAN 16, à resolução do COTRAN 775, você deve, isso mesmo, estudá-las. Não se preocupe, eu vou gravar ela, isso mesmo. Já tenho gravada, mas vou regravar ela com áudio mais legal, porque eu acredito que vai vir de novo a 16 e a 775. E o 8 aqui diz o seguinte: o 8, no caso de remarcação de chassi. E o 9, nos casos previstos em regulamentos complementares, onde seja necessária a emissão de um CRV. Olha aí o nosso artigo 4º, meu guerreiro, diz o seguinte: o CRLVE somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, bem como o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Além relativos a tributos, encargos, multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, bem como o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestres, seguro DPVAT. Tá vendo, meu guerreiro? Artigo 4º estratégico para a sua prova. Parágrafo único diz o seguinte: a existência de restrições administrativas ou judiciais que restringam a circulação do veículo impedem a expedição do CRLV. Você acha que esse parágrafo é estratégico? Não, com certeza é estratégico, porque diz a existência de restrições, isso mesmo, a existência de restrições administrativas ou judiciais. Aqui não está dizendo que são as duas, administrativas e judiciais, ou uma ou outra, que restringam a circulação do veículo, impedem a expedição do CRLV, ou seja, qualquer uma delas que restringam a circulação do veículo impedem a expedição, meu guerreiro e minha guerreira, do CRLVE, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, é estratégico esse parágrafo único. O artigo 5º diz o seguinte: os campos de layout de CRLVE serão definidos no anexo 1 desta resolução. Vamos ver o anexo, você não é obrigado a ver, mas Robson Concursos vai dar uma analisada no anexo. Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União, se ligue, não é COTRAN, nem METRO, nem nada, é o órgão máximo executivo de trânsito. Olha aí, de trânsito da União, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Faculdade poderá estabelecer o que, Robson Concursos? Outras informações a serem agregadas ao CRLVE. Se ligue, não é COTRAN nem METRO, não. Aqui é o órgão máximo executivo de trânsito da União. O artigo 6º, meu guerreiro, vamos ver agora
o artigo 6º, que diz o seguinte, o artigo 6º, o CRLVE é documento suficiente para fim de cumprimento, para fim de que, Robson Concursos? Para fim de cumprimento do que dispõe o caput do artigo 133 do CTB, ou seja, você deve ir lá no 133 do CTB e dar uma lida. Parágrafo 1º, para fins de fiscalização, o CRLVE pode ser apresentado na versão digital. Se ligue bem que aqui pode, uma faculdade, não deve não. Pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do governo federal. Não é qualquer aplicativo, tem que ser aplicativos oficiais do governo federal ou na versão impressa. Isso, mas em que? Em papel A4 branco comum. Se ligue, pode ser versão digital por meio dos aplicativos oficiais do governo federal ou na versão impressa. Mas tem aqui uma observação, isso mesmo, versão impressa, mas em que? Em papel A4 branco comum, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, parágrafo 2º, a expedição do CRLVE dispensa a obrigatoriedade da versão impressa. Isso mesmo, não é obrigado. Expedir o CRLVE dispensa a obrigatoriedade da versão impressa. O artigo 7º diz: o órgão máximo executivo de trânsito da União disponibilizará, olha aí, disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLVE ou sua versão impressa, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Então, o artigo 7º é estratégico por meio da leitura de quê? Do código de barras bidimensionais dinâmicos. É o QR Code. Então, o artigo 7º é estratégico para sua prova, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz: órgão máximo executivo de trânsito da União disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLVE ou sua versão impressa por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico, QR Code, inserido, olha aí, inserido no documento, isso mesmo. Inserido aonde, Robson Concursos? Inserido, meu guerreiro e minha guerreira. Inserido no documento. Robson Concursos aqui vibrando nessa mesa digitalizadora. Olha aí. Parágrafo único. O QR Code será gerado a partir de algoritmo específico. Não é qualquer algoritmo, meu guerreiro. É algoritmo específico. De propriedade de quem? Do órgão máximo executivo de trânsito da União, órgão máximo executivo de trânsito da União, composto pelos dados individuais, olha, composto pelos dados individuais do veículo obtidos por meio do Registro Nacional de Veículos Automotores, é o RENAVAM. Vamos ver agora o nosso artigo 8º, diz o seguinte: o órgão, olha aí, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, isso mesmo, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, não, aí você já subiu, não poderá expedir CRV em meio físico, com o modelo previsto na Resolução CONTRAN número 16 de 98, alterada, que foi alterada, a Resolução 16 foi alterada pela Resolução CONTRAN número 775 de 2019, ou seja, é estratégico. CONTRAN, Resolução CONTRAN 16, Resolução CONTRAN 775, ou seja, você vai ter que dar uma estudada, leitura estratégica, meu guerreiro. Eu vou gravar essas resoluções com certeza, porque vai cair na prova, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 9 diz o seguinte, o artigo 9, o CLA, olha aí, o que é que diz o artigo 9? Diz que o CLA expedido em meio físico com o modelo previsto na Resolução CONTRAN número 16. Está vendo que é estratégico a Resolução 16, alterada pela Resolução, você já sabe, 775 de 2019, poderá a faculdade ser utilizado para comprovar o licenciamento do veículo para o exercício 2020.
Vamos ver agora o capítulo 2º, que trata da autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, meu guerreiro. É o ATPVE, isso mesmo. Autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, ATPVE. Olha aí. Artigo 10 diz o seguinte, o nosso artigo 10, meu guerreiro e minha guerreira. Fica instituída a autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, ATPVE. Você já sabe, é longo, é grande, o nome é ATPVE, é transferência de propriedade do veículo em meio digital, expedida na forma estabelecida por quem? Você já sabe qual órgão, o órgão máximo executivo de trânsito da União, que constitui o comprovante de transferência de propriedade, de que trata quem? Inciso 3 do artigo 124 do CTB, ou seja, você tem que ir lá ver o inciso 3 do artigo 124 do CTB, porque é estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 11 diz, a ATPVE é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, em que o antigo e o novo proprietário, se ligue, é o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar o quê? Declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, onde nos termos de que, Robson Concursos? Nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. O parágrafo único diz o seguinte, os campos de layout, isso mesmo, layout, da ATPVE serão definidos onde? No anexo 2 desta resolução. Vamos ver lá de forma rápida e estratégica esse anexo 2. O artigo 12 diz o seguinte, a ATPVE conterá os dados identificadores. Olha aí, conterá o quê? Robson Concursos, os dados identificadores. Isso mesmo, Robson Concursos, vibrando aqui com essa mesa digitalizadora do proprietário do veículo. Isso mesmo, do veículo e do comprador. A ATPVE conterá os dados identificadores do proprietário do veículo e do comprador, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Se ligue, é do proprietário do veículo e do comprador. Além, olha aí, além de quê? Além de código de barras bidimensionais dinâmico. Você já sabe o QR Code gerado pelos sistemas do órgão máximo, você já sabe, executivo de trânsito da União, não tem como errar. Artigo 13 diz que a ATPVE somente será disponibilizada aos veículos registrados após a entrada em vigor desta resolução. Agora tem salvo exceções aqui, meu nobre guerreiro. Se ligue, artigo 13 estratégico para a sua prova, que diz: a ATPVE somente será disponibilizada aos veículos registrados após a entrada em vigor desta resolução. Agora, salvo o quê? Salvo os casos previstos no inciso 7 do artigo 3º. Você vai lá, volta lá no inciso 7 do artigo 3º, meu guerreiro, minha guerreira, porque é estratégico, é assim que se estuda. Você volta lá no inciso 7 do artigo 3º, ou mediante requerimento do proprietário do veículo, observados os requisitos estabelecidos pelo órgão ou entidade. Isso mesmo, estabelecidos por quem, Robson Concursos? Estabelecidos, meu guerreiro, minha guerreira, pelo órgão ou entidade. Tá difícil aqui com essa mesa digitalizadora, mas vamos pegando prática e vamos melhorando, meu guerreiro e minha guerreira. Entidade executivo de quê? Entidade executiva de trânsito responsável pelo registro do veículo. Vamos ver agora o nosso artigo 14, que diz: quando houver a necessidade de cancelamento da ATPVE, o órgão ou entidade executivo
de Trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo poderá faculdade estabelecer requisitos necessários para a emissão de uma nova ATPVE, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, isso mesmo, para a emissão de uma nova o que, Robson? Concursos ATPVE, meu guerreiro e minha guerreira, vibrando aqui. Artigo 15 diz o seguinte: a ATPVE deverá, agora aqui é um dever, ser disponibilizada por meio dos canais de atendimento dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Eu acho que já é o sono aqui do Robson Concursos, porque já é 1h da madrugada do dia 10 de 1 de 2021, mas Robson vibrando aqui. Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá, olha aqui, poderá faculdade instituir outros canais de atendimento para disponibilização da ATPVE, meu guerreiro. Artigo 16 diz o seguinte: quando, isso mesmo, o artigo 16 diz, quando ambos, proprietário, vendedor e comprador, isso mesmo, quando ambos, proprietário, vendedor e comprador, possuírem os requisitos necessários para assinatura eletrônica da ATPVE, o preenchimento e assinatura poderão ocorrer nos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do Distrito Federal que disponibilizarem essa funcionalidade de acordo com a Lei 14.063 de 2020 e regulamentação vigente, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Lei 14.063 de 2020, eu acredito que vai cair, mas vamos esperar o edital para ver, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí o nosso parágrafo único diz o seguinte: os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados do Distrito Federal ou do Distrito Federal poderão, faculdade, estabelecer outros meios para autenticar a identificação do vendedor e do comprador, isso mesmo, em conformidade com a legislação em vigor para validação jurídica. Artigo 17 diz: na versão impressa, a ATPVE deverá, agora aqui é um dever, ser assinada, isso mesmo, e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade, meu nobre guerreiro. Não estratégico esse artigo 17 que diz: na versão impressa, a ATPVE deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade. Estratégico aqui, meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 18 diz: autorização para transferência de propriedade de veículo, ATPV. Aqui é ATPV, viu? ATPV, não é ATPVE. Aqui é autorização para transferência de propriedade de veículo, ATPV, constante no verso de CRV válido, emitido em meio físico, em modelo previsto na resolução COTRAN número 16, que você já sabe que foi alterada pela resolução COTRAN número 775, isso mesmo. Qual ano? Você já sabe, 2019, isso mesmo, 2019. Deverá, está dizendo que deverá, meu guerreiro e minha guerreira, deverá conter o reconhecimento de firma por autenticidade do antigo proprietário e do comprador. Robson Concursos vibrando aqui, meu guerreiro, 1h13 do dia 10 de 1 de 2021. Força e honra. Capítulo 3 da comunicação de venda de veículo. Agora é da comunicação de venda de veículo. Diz o seguinte, o artigo 19. O encaminhamento do comprovante, isso mesmo, encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade
aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados. Olha, transferência de quê? Olha, transferência, meu guerreiro e minha guerreira, de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação, isso mesmo, corresponde à comunicação de venda de veículo. O artigo 20 diz o seguinte, o nosso artigo 20, no caso da ATPVE, a comunicação de venda será realizada. Será realizada como, Robson Cursos? Vamos ver, inciso primeiro, por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de quê? Aí vem a linha A, assinatura digital avançada. Além de ser assinatura digital, tem que ser avançada. Assinatura digital avançada nos termos da lei, meu guerreiro, número 14.063 de 2020 e de regulamentação vigente. Ou, isso mesmo, tem um ou aqui, e de regulamentação vigente, ou que, aí vem a linha B, diz certificado digital de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é ICP Brasil, ou seja, a informática vai cair, meu guerreiro, chaves públicas, privadas públicas, ou seja, ICP Brasil, nós vamos aprender tudo ali sobre chaves públicas e privadas, meu guerreiro, porque a informática vai cair na prova. E 2, por entidade pública, isso mesmo, tratando aqui da entidade pública ou privada com atribuição legal em conformidade com a lei número 8935 de 94, expressamente autorizada por quem você já sabe, órgão máximo executivo de trânsito da União, meu guerreiro e minha guerreira, para tal finalidade, isso mesmo, órgão executivo de trânsito da União, para tal finalidade, ou pelo órgão, você já sabe, ou pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos para cada órgão ou entidade. O parágrafo único diz o seguinte: para realizar a comunicação de venda às entidades públicas ou privadas, Robson Cursos vibrando aqui com essa mesa digitalizadora, as entidades públicas ou privadas previstas no inciso 2 poderão, aqui é uma faculdade, contratar entidades privadas que tenham como atividades principal ou acessória prevista em lei, isso mesmo, prevista em lei ou em seu estatuto constitutivo ou contrato social a prestação de serviços inerentes à comunicação de venda de veículos, meu guerreiro e minha guerreira. Você está vendo que é o decoreba da nossa resolução. Não tem para onde correr, meu guerreiro e minha guerreira. É ler. A repetição gera a perfeição. É assim que devemos fazer, meu guerreiro e minha guerreira. Repetição faz o que, Robson Cursos? Gera a perfeição. Então aqui, comunicação de venda de veículos. Aí vem o artigo 21 e diz o seguinte: nos casos previstos no artigo 16, olha aí, meu guerreiro, nos casos previstos no artigo 16, olha aí, nos casos previstos no artigo 16, a assinatura, tá bronca essa mesa digitalizadora, meu guerreiro e minha guerreira, mas não se preocupe, Robson Cursos aqui vibrando, nos casos previstos no artigo 16, a assinatura eletrônica da ATPVE pelo antigo proprietário caracteriza a comunicação de venda eletrônica do veículo. Então, nos casos previstos no artigo 16, a assinatura eletrônica da ATPVE pelo antigo proprietário faz o quê? Caracteriza a comunicação de venda eletrônica do veículo. Aí vem o artigo 22, diz: no caso da ATPVE, na versão impressa,
nos termos do artigo 17 ou da ATPV, constante no verso de CRV válido, nos termos do artigo 18, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão, isso mesmo, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde o veículo for registrado, a cópia autenticada da ATPVE ou da ATPV, respectivamente, devidamente preenchida. Força e honra. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí. Vamos ver agora o capítulo 4, que trata das disposições finais. Artigo 23 diz o seguinte: os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal dever providenciar as adequações sistêmicas necessárias em conjunto com quem? Com o órgão máximo executivo de trânsito da União para a adoção do CRLVE e da ATPVE. Isso mesmo, para a adoção do CRLVE e da ATPVE. O artigo 24 diz o seguinte, meu guerreiro: o órgão máximo executivo, você já sabe, de trânsito da União, poderá faculdade expedir termo de autorização. Não é um dever, é uma faculdade. Poderá expedir termo de autorização para acesso aos sistemas. Isso mesmo. Para acesso o quê, Robson Concursos? Para acesso aos sistemas destinados aos procedimentos previstos nesta resolução, conforme normativo específico, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 1º diz o seguinte: faculdade poderão solicitar o acesso a que se refere o caput desde que atendidos todos os requisitos e obrigações estabelecidos em movimento específico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Não vai cair na pegadinha se o Sebrasp disser que é o COTRAN, Inmetro, não, é órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí vem o inciso 1º, as entidades públicas e privadas previstas no inciso 2 do artigo 20 e as entidades privadas previstas no parágrafo único do artigo 20, desde que comprove a necessidade de acesso para desempenhar atividades de comunicação de quê? De venda do veículo. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, inciso 2 do artigo 20 e o parágrafo único do artigo 20 é estratégico. Vamos ver agora o parágrafo 2º que diz: nas entidades privadas, não é pública, se ligue, aqui é entidades privadas previstas no inciso 2 do parágrafo 1º, já homologadas, isso mesmo, já homologadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, deverão apresentar num prazo, olha aí, apresentar num prazo de 90 dias em formato digital, somente não, ou formato físico, digital ou formato físico, para posterior digitalização, conforme decreto número 10.278 de 2020, meu guerreiro, documentação comprobatória de vínculo com as entidades públicas e privadas previstas no inciso 1 do parágrafo 1º para renovação, isso mesmo, para o que, Robson Concursos? Renovação da homologação, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Robson Concursos aqui, vibrando para a renovação, olha aí, para a renovação da homologação, 1h13 do dia 10 de 1 de 2021, artigo 25, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: a transferência de propriedade de veículos inscritos onde? No Registro Nacional de Veículos em Estoque, RENAVE. Guarda esse nome, RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, seguirão os procedimentos estabelecidos em resolução específica. Artigo 26. Ficam revogadas, olha aí, meu guerreiro, minha guerreira,
ficam revogadas a partir da data de entrada em vigor desta resolução as seguintes resoluções do CONTRAN, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Então ficam revogados, olha aí, a resolução 61, 130, 134, 306, 310, 712, 715, 788 e 793, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, a resolução 809 revogou a resolução 61, 130, 134, 306, 310, 712, 715, 788 e 793, meu guerreiro e minha guerreira. Esta resolução entra em vigor. Quando é, Robson Concursos, que essa resolução entra em vigor? Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Essa resolução entra em vigor em 4 de janeiro de 2021. Hoje é 10 de janeiro de 2021, 1h15, ou seja, a resolução já está valendo. Vamos ver aqui de forma rápida o anexo 1, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você não é obrigado, mas o Robson Concursos aqui vai dar uma analisada de forma rápida ao anexo 1. Olha aí, certificado, isso mesmo, isso é o anexo 1, trazendo aqui o certificado de registro e licenciamento de veículo digital, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Tem aqui o código do Renavan, tem a placa, tem o exercício, ano de fabricação, ano, modelo, número do CRV, código de segurança, olha aí, marca, modelo, espécie, tipo, placa anterior, chassi, categoria, capacidade, potência, peso bruto, motor, carroceria, nome. Então esse é o anexo, meu guerreiro e minha guerreira. O anexo 1, observações do veículo, aí, ó, informações de seguro de privado, informações do veículo, mensagem de Natran, cor predominante, combustível, Robson Concursos aqui mostrando. Aí vem o anexo 2, olha aí o anexo 2. Qual é o anexo 2? Autorização para transferência de propriedade de veículo digital. Isso, esse é o ATPVE, meu guerreiro e minha guerreira, autorização para transferência de propriedade de veículo digital. Aí segue ali código Renavan, placa, ano. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, aqui são os principais anexos que Robson Concursos trouxe aqui para você. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Meu guerreiro, Deus é bom e ama você. Continue estudando, focando seu objetivo. São exatamente 1h16 do dia 10 de 1 de 2021. Robson Concursos de madrugada vibrando aqui, trazendo para você mais uma leitura estratégica esquematizada da resolução 809. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Se inscreve aí no canal, segue meu Instagram, o meu Facebook. Continue, meu guerreiro e minha guerreira, vibrando, estudando, porque você vai vencer. Você guerreiro, você guerreira, acredite no seu sonho, não pare por nada, não desista por nada, porque você está perto da sua vitória. Tenha só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai estudar até conseguir conquistar o seu sonho, realizar o seu sonho, conquistar o seu objetivo. O segredo, Robson Concursos: paciência, resiliência, constância, perseverança, fé, meu guerreiro e minha guerreira, porque você vai vencer. Acredite. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, olha, resoluções, Robson Concursos gravando aqui é o que eu faço e disponibilizando de uma forma direta ou indireta para você, ajudar você no canal Robson Concursos, um canal criado para ajudar as vidas que precisam, no qual, meu guerreiro e minha guerreira, eu posto lá. Se de alguma forma servir para você, amém. Eu acredito que vai servir, porque resoluções é o decoreba, Código de Trânsito Brasileiro é o decoreba, meu guerreiro e minha guerreira. O que é para aprender, você aprende. Crimes de trânsito, crimes de perigo concreto, abstrato, ali você tem que saber diferenciar artigo 309 de 310, 309 CTB, crimes de perigo, meu guerreiro, minha guerreira, concreto, 310, crime de perigo abstrato, entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Então, meu guerreiro e minha guerreira, estude, foco total no seu objetivo, porque você vai vencer. Eu venho de bases humildes, venci. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Ou por isso que hoje eu tento, de alguma forma, ajudar as vidas que precisam, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições de comprar cursos preparatórios, ser assinantes de site de questões. Eu gravo aqui, tento esquematizar, dar um trabalho aqui, gravar, postar no canal, mas é feito com amor e com carinho.
meu guerreiro, e eu acredito que está ajudando milhares de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Qual o segredo, Robson? Não desistir e continuar, porque você vai vencer. Se você está continuando, é perseverar até o fim. Se você já continuou, só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve aí no canal Robson Concursos, segue lá meu Instagram, Robson Concursos, meu Facebook, Robson Concursos RDM, minha página lá. Há vários grupos de estudo para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PCDF, DEPEN, entre vários concursos. 1h19 do dia 10/1 de 2021. Fosse honra em amém, vamos estudar PRF, meu guerreiro, Polícia Federal, vários concursos, fosse honra e amém, até a aprovação, querendo Deus, amém.